Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Olha, geralmente eu estou aqui para fazer perguntas aos nossos convidados, mas hoje eu vou começar de um jeito diferente, perguntando para ti que nos assiste. Você já ouviu falar em justiça restaurativa? Se a sua resposta foi não, tudo bem. A minha resposta era a mesma até muito pouco tempo. Essa não é uma área da justiça que esteja diariamente nos jornais, mas ela já está em campo há um certo tempo. Em 2024, faz 20 anos que ela começou a ser implementada no Brasil. E, muito resumidamente, ela trata sobre conflitos que podem ser resolvidos antes mesmo de alguma audiência no tribunal. Para nos trazer todos os esclarecimentos sobre essa prática, está aqui comigo o Fábio Vieira Hertz, que é juiz auxiliar do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Eu gostaria de começar lhe perguntando o que exatamente é a justiça restaurativa e o que ela difere da justiça tradicional. Olá, Guilherme. É uma satisfação e uma honra estar aqui com os amigos do TV Câmara. É uma pergunta um pouco complicada para a gente responder assim tão facilmente, mas isso tem um motivo. Esse conceito tem sido muito aberto porque existe muita criatividade na justiça restaurativa. Enquanto que na justiça tradicional nós trabalhamos com regras, com modelos prescritos já na lei, a justiça restaurativa ela se presta exatamente porque as pessoas participam como personagens dos seus conflitos ativamente. Ela tem uma possibilidade de muitas metodologias e muitas alternativas para trabalhar o conflito. A gente não lida com a perspectiva de evitar ou simplesmente acabar com o conflito. O conflito é inerente à vida social, a gente não tem essa utopia. O que nós fazemos é propiciar um espaço seguro e qualificado para que as pessoas conversem. Mas se eu pudesse responder assim, basicamente, a gente teria que decompor essa expressão justiça restaurativa. A palavra justiça aqui não é a justiça com J maiúsculo, a justiça dos tribunais, a justiça do poder judiciário, a justiça dos juízes. É a justiça como valor. É como a gente se sente, muitas vezes, ao contrário, injustiçado por alguma coisa que acontece na nossa vida e a gente crê que ali não está sendo feita justiça no sentido ético da palavra, justiça como valor. E restaurativa é porque ela nasce inspirada em tradições indígenas, tanto da Oceania, da América do Norte, que quando havia um conflito, as sociedades eram muito simples, sociedades muito rudimentares, no sentido de que quase todos se conheciam. Quando um conflito acontecia, meio que havia uma ruptura naquele tecido social. Então os anciões sentavam com as pessoas daquela comunidade em volta numa fogueira, por isso que a nossa metodologia mais utilizada é a do círculo, que as pessoas ficam em volta de uma fogueira ficta, digamos, e discutem aquele conflito. Então, qual seria a justiça naquele caso? E não uma luva para todas as mãos, que é o que acontece na justiça tradicional. Uhum. E quais seriam os objetivos da justiça restaurativa? Os objetivos da justiça restaurativa basicamente olhar para o conflito como um fenômeno, como eu disse, inerente à vida social, mas que ele causa uma certa disruptura nesse tecido, né? Então, existe uma clássica metáfora que é da teia da aranha perfeita. Quando se rompe um fio por causa de um conflito, alguma violência, por exemplo, de alguma forma, aqueles que estão mais próximos daquela ruptura são mais atingidos. Mas, na verdade, todos são atingidos, se você for olhar para aquilo como um conceito. Parece até um pouco pueril falar nisso nos dias de hoje, em que existe uma ambiência social multifacetada, né, com grandes conflitos, crimes de ódio na internet, racismo, homofobia, questões de minorias, enfim. Mas não deixa de ser tentar restaurar a confiança que as pessoas têm de viver em sociedade. Basicamente seria isso. E de que maneiras que a justiça restaurativa ela pode servir para reduzir a violência e a criminalidade, por exemplo? Essa é uma grande pergunta, porque a justiça restaurativa ela pode ser aplicada ou ser utilizada antes do conflito. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos muito com escolas públicas aqui nas regiões vulnerabilizadas em Porto Alegre, tanto escolas municipais como estaduais, e nós não vamos lá para tratar, por exemplo, de um bullying que aconteceu, ou de um conflito, uma violência. Nós vamos fazer o que se chama hoje no mundo de abordagem ampla da escola. Primeiro, começar com a equipe diretiva,
depois trabalhar com os professores, depois com os alunos e, se possível, trazer a comunidade. A justiça restaurativa é uma justiça comunitária. Ela tem pelo menos essa utopia de que as partes, que não são só as envolvidas no conflito, mas todas aquelas que participam de um determinado ambiente social, possam participar. Nós acreditamos que em crianças e adolescentes a justiça restaurativa tem um potencial muito grande, no sentido de ensinar aquelas crianças e adolescentes a força que elas têm internamente e que elas devem viver com base no respeito. Nós vivemos um triste fenômeno no Brasil, que é muito parecido com outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, que é o fenômeno pipeline, ou seja, o menino ou a menina problemática é expulsa do colégio por algum comportamento desviante, enfim, mas normalmente tem um pouco de preconceito nisso, né? Existe o que a gente chama de etiquetamento, né? Ele é expulso, ele vai para o mundo das drogas, porque ele é bem acolhido ali, e ele vai, então, para ou para uma instituição que abriga adolescentes infratores, ou, se ele já for maior de idade, para uma prisão. E isso é um fenômeno muito recorrente. Se você for em qualquer prisão do Brasil hoje, o fenômeno é esse. São jovens, negros, pobres. É o que acontece nos Estados Unidos, mas acontece no Brasil também. Nós acreditamos que o potencial, respondendo à tua pergunta, é trabalhar esse adolescente, essa criança, seja menino ou menina, antes, na escola, antes que ele derive, por exemplo, para uma facção criminosa. É uma aspiração grande, ousada, mas nós cremos que ela tem bastante potência. Com relação aos facilitadores da justiça restaurativa, como é que eles são capacitados para isso? Bom, nós temos um ponto muito positivo, que é, no Rio Grande do Sul, talvez pela tradição, né, de mais de 20 anos que a justiça restaurativa vem sendo desenvolvida no nosso estado, nós desenvolvemos um itinerário formativo para esses facilitadores muito extenso, muito qualificado, que são, se eu não me engano, são hoje 240 horas de formação. É um pós-graduação, né? Mas nós temos um gap nesse sistema de formação, que é, eles são voluntários, eles não recebem. Isso tem levado, com o tempo, a que essas pessoas que nós formamos tenham se dedicado a outras atividades, ou mesmo desenvolvendo práticas como facilitadores, mas fora do Poder Judiciário, porque eles não se sentem valorizados exatamente por não receberem uma remuneração. Nós temos tentado lutar com que os poderes constituídos reconheçam a importância desse trabalho. Por exemplo, os mediadores, que fazem as mediações, já recebem remuneração. Então, nós achamos que os facilitadores, que muitas vezes vão desenvolver um trabalho muito mais complexo que uma mediação, merecem essa remuneração. Agora, nós estamos trabalhando, só para terminar a resposta, em enxugar essa resolução que trata das formações, essa normativa, porque realmente ela é muito extensa. Não são todas as pessoas que começam, que terminam a formação por ela ser extensa, por não receberem remuneração, e de uma forma que a gente possa ter mais supervisão sobre o trabalho, possa colocar essas pessoas nos espaços públicos, nos equipamentos sociais, mas poder fazer uma supervisão. E, por fim, qualificar. Até hoje nós temos trabalhado em formar as pessoas a aprenderem a fazer, por exemplo, um círculo de construção de paz, formar na metodologia. Agora nós entendemos que nós temos que formar essas pessoas nos fenômenos que atravessam as violências. O que é uma violência de gênero? O que é racismo? O que é letramento de capacitismo? O que são os quilombos? Como é que uma comunidade se desenvolve? Porque se essas pessoas vão trabalhar nesses espaços, elas precisam entender que certas violências estruturais não podem acontecer. Então, só formar as pessoas a aprenderem como fazer, não. Elas têm que entender o fenômeno que está por trás do conflito. No que diz respeito à implementação, doutor, quais são os principais desafios e oportunidades da justiça restaurativa? Bom, os desafios são muitos, apesar de 20 anos já que ela tem a sua caminhada no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, né? O Rio Grande do Sul sempre foi uma referência. Hoje nós temos estados que, infelizmente, eles nos ultrapassaram na qualidade dos seus programas, enfim. Mas nós ainda somos ouvidos, nós temos ainda uma grande tradição, especialmente na justiça restaurativa comunitária, né? Que vai para as comunidades, vai para as escolas. Mas os grandes desafios são valorizar os facilitadores,
A tua pergunta foi excelente por isso, porque realmente eles esperam e merecem isso, né? E não que vá se transformar numa profissão, exatamente, porque a atuação voluntária nas comunidades também é uma pedra de toque importante para nós na justiça restaurativa. Mas valorizar os nossos colaboradores, fazer essas formações que eu digo mais qualitativas no sentido dos fenômenos que atravessam a violência estrutural e a violência social, e as oportunidades que nós temos são inúmeras, né? Trabalhar a violência quando ela já aconteceu com as pessoas, por exemplo, o que é mais produtivo para alguém que está preso e vai voltar para a sociedade? É simplesmente fazer um laudo lá dizendo que ele não cometeu ele ou ela não cometeu uma falta grave, está apto para a sociedade? Ou fazer um trabalho rico de preparação que essa pessoa possa sair de uma prisão com a família, preparando alguma atividade laboral, né? Tendo uma rede de apoio social para que depois ele saia, né? A justiça restaurativa pode ser um desses elementos no equipamento social que vai apoiar essas pessoas. E na implementação delas em escolas, em comunidades e em prisões, esse trabalho ele costuma ser bem aceito pelas pessoas? Apresenta um pouco mais de dificuldade? Na verdade, quando as pessoas tentam realizá-lo, elas percebem que não é que seja mais fácil do que parece, mas que a aceitação é maior do que a gente pensa que é. Na verdade, por quê? Porque nós temos, eu digo isso porque nós temos boas práticas, bons exemplos para mostrar. Eu vou citar um exemplo de uma grande penitenciária modulada do Rio Grande do Sul, em que foi feito um trabalho com os presos e as juízas e as assistentes sociais, as pessoas da rede que entravam lá para desenvolver o trabalho com os presos, ficaram surpresas porque ouviram coisas como em 15 anos que eu estou preso, recolhido do sistema, é a primeira vez que alguém me escuta. Isso é bastante potente, né? Uma pessoa presa lá quase 20 anos, com cerca de 40 anos de idade, e que não tinha sido escutada ainda, né? E esse é, hoje, o principal olhar que nós estamos tendo para os nossos programas, que é a questão do trauma. As pessoas não percebem, num conflito, acham que apenas a vítima traz os seus traumas para o conflito. Normalmente, o abusador ou aquele que é considerado o ofensor, a gente não gosta dos rótulos, mas só para deixar claro, né? Essa pessoa tem um background de traumas. Normalmente, ela foi vítima de bullying na escola ou ela foi negligenciada pelos pais. Esses dias eu conduzi uma prática com meninos e meninas de 16 anos, bastante pobres, de uma comunidade, enfim. E foi muito desalentador ouvir o que eu ouvi daqueles meninos. Eu não estou identificando ninguém aqui, né? Assim, de não ter esperança no futuro, de eu não quero acabar com meu pai, que acabou morto pela polícia, eu não quero acabar com meu irmão, que está preso. Eu, com 8 anos, virei mãe do meu irmão mais novo, porque a minha mãe usava crack. Essa é a realidade, né? Então, na verdade, é um desafio gigantesco, mas ele tem um potencial muito grande, como eu disse, né? E nós cremos que as crianças e os adolescentes, eles têm o poder de educar os pais também, educar suas famílias. A gente vê isso, né? Esses dias nós fizemos um trabalho de uma escola. Nosso trabalho é assim, nós vamos para a escola, entendemos a realidade daquela escola, cada escola é um mundo diferente, depois nós vamos embora e deixamos que as pessoas mesmas desenvolvam o seu trabalho. E depois nos contaram que quando houve um conflito lá nessa escola, um dos meninos mais pequenininhos perguntou por que a gente não faz aquela rodinha para conversar, né? Então a gente entende que as crianças, especialmente, elas têm esse potencial de internalizar os valores da convivência social, do respeito, as diferenças, do convívio, da escuta, do apoio, as crianças, da solidariedade, que são valores universais, né? Na verdade é isso. E de que maneira, eu acho que meio que vai de encontro da pergunta que eu iria te fazer agora, que seria de que maneira que as vítimas, que os ofensores e a comunidade são beneficiados pela justiça restaurativa? Eu acho que é um processo de educação, no fundo é isso. Educação no sentido inclusivo, né? Naquilo que Paulo Freire costumava dizer, né?
Nós temos hoje cismas políticos, né, de polarização em relação a esse grande educador, mas se você for a qualquer grande universidade ao redor do mundo, você vai estar lá no top 10 o Paulo Freire. Então, a educação no sentido de mostrar para as pessoas que, acima de tudo, está o respeito na convivência social. Uma vez foi feita uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, porque existe uma fase na metodologia que é a construção de valores, né? Mais de 80% dos valores que apareciam em práticas com presos, com juízes, com professores, com estudantes e nas comunidades eram os mesmos. Então, o que explica que uma pessoa que está condenada por homicídio, os 80% desses valores são os mesmos que os juízes, que os professores? Porque os valores são universais. E eles não se perdem ao longo do caminho. O que as pessoas perdem, na verdade, é a capacidade do diálogo. Então, respondendo objetivamente, o ganho que se tem é educativo no sentido de viver em sociedade com respeito. É nisso que nós acreditamos, enfim. Na questão sobre o impacto social, eu queria lhe perguntar como que a justiça restaurativa atua na reintegração de ex-detentos, por exemplo. Sim, nós pensamos com base nos trabalhos que a gente conhece no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, agora eu estou fazendo um pós-graduação fora do Brasil e 2 dos meus colegas são 2 condenados à prisão perpétua. E eles próprios desenvolvem práticas nessa instituição nos Estados Unidos. O que nós acreditamos que é mais potente com base nas práticas que o Brasil tem como, digamos, práticas referências primeiro, nesse exemplo norte-americano que eu dei, a convivência dentro da prisão, né? Porque muitas vezes a prisão é um local de violência, né? Por causa das facções, né? Ou pessoas que são estigmatizadas, por exemplo, por crimes sexuais ou por orientação sexual, enfim, que estão vivendo nas prisões. Mas nós acreditamos que, por nós não termos esse regime da prisão perpétua no Brasil, o mais potente é a preparação das pessoas para que possam, depois de cumprir a sua pena, voltar para a vida em sociedade. O grande problema que nós vemos é o grande estigma que essas pessoas têm depois que elas saem das prisões. Porque a sociedade, se não for feito um trabalho não só dentro das prisões, mas com a sociedade que vai receber essas pessoas, vai ser difícil, porque a pessoa sai com esse estigma, né, sai como as pessoas dizem, a ficha corrida, né, e isso uma espécie de um rótulo que se põe nas pessoas, né. Nas suas práticas, o senhor acredita que a justiça restaurativa ela apresenta um índice de evitar que ocorram reincidências criminais? Nós temos empiricamente a intuição que sim, pelos relatos. Mas a pergunta é ótima pelo seguinte, essa é uma grande defecção que nós temos nos nossos programas estatais. Nós não costumamos medir o efeito benéfico que as práticas têm na redução da violência ou da própria reincidência. Vou dar um exemplo. Nós temos uma escola com que nós viemos trabalhando há 2 anos e agora nós iremos fazer o levantamento com o apoio de uma universidade de o quanto a redução da violência impactou no sentido de menos expulsões, menos atendimentos pedagógicos, enfim, por causa de conflitos. E essa escola, infelizmente, perdeu todos os seus registros por causa da enchente. Uhum. Mas, de qualquer forma, nós falhamos nessa parte. É uma falha que nós pretendemos, pelo menos, tentar, de alguma forma, reduzir. E a única forma que eu vejo é aproximar o poder público que desenvolve as práticas com a universidade. Porque é a universidade que sabe fazer pesquisa. É a universidade que sabe coletar os dados, analisar os dados, depurar os dados e discutir esses resultados conosco. Então, é muito difícil, a gente vive angustiado por isso, porque nós sabemos que funciona, nós sabemos que isso tem um efeito, mas nós não conseguimos, não sabemos ainda medir. E quem sabe medir é a universidade. Então, me parece que é indeclinável que a gente converse com os pesquisadores para poder fazer essa análise, né? A gente consegue avaliar qualitativamente o nível de satisfação que quem participa de uma prática
tem, mas a gente não consegue fazer esse depuramento que tu está me perguntando. Infelizmente eu não tenho, eu sei que funciona, mas eu não consigo te dar um dado, infelizmente. Né? Doutor, no caso de violência doméstica, violência contra a criança, contra mulheres na infância, como que a justiça restaurativa atua? Esse é um grande tabu, é um grande tabu. No Brasil existe, já há muitos anos, desde que a Lei Maria da Penha surgiu, discute-se se pode realizar práticas restaurativas em caso de violência de gênero, por exemplo. Existe uma grande parte de pessoas que entende que isso não é possível, porque existiria uma assimetria moral, se chama isso, né? Numa prática, colocar frente a frente alguém que está numa situação de poder frente a uma pessoa que está vulnerabilizada. E qual o problema disso? Como numa prática restaurativa o protagonismo do diálogo é dado às pessoas, isso seria um problema, porque as pessoas estariam em posições diferentes de poder. Com relação à violência sexual, a mesma coisa, seja entre adultos, seja entre crianças. Então isso é muito polêmico. Em muitos lugares do mundo, né, existem pessoas, eu mesmo tenho conversado com uma pesquisadora do Canadá, que ela foi vítima de um estupro de rua, como a gente chama, né? Não era uma violência intrafamiliar, ela estava pegando uma condução e foi estuprada. E no tribunal, pela tradição que eles têm de justiça restaurativa no Canadá, foi oferecida a ela a possibilidade de fazer uma prática restaurativa, o que não quer dizer que esta pessoa não foi punida e que não teve que repará-la, pelo menos financeiramente. Mas foi possível que ela participasse de práticas com esse homem, de forma a que eles pudessem conversar sobre o impacto que aquela violência trouxe na sua vida. Mas eu confesso que no Brasil há pouquíssimas, eu realmente não conheço experiência nesse sentido, existe quase que um tabu, eu digo, de falar nesse assunto. As pessoas não chegam nem a discutir. Não, violência doméstica não vamos conversar, enfim. Mas creio que isso vem mudando pelo influxo de que boas experiências no exterior têm trazido para o Brasil. Mas existe uma grande dificuldade, inclusive, de dialogar sobre isso. E na violência sexual com crianças, eu já fui titular aqui da Vara Criminal, que tratava só de violência contra as crianças. Isso realmente não existe e penso que seja inadequado mesmo tratar a justiça restaurativa nesse sentido. E tratar a justiça restaurativa em conflitos de comunidades é um pouco melhor, é um pouco mais aceito? Eu acho que depende o contexto em que a gente vai trabalhar isso. Para dar um exemplo, a justiça restaurativa no Brasil, ela veio trazida pelo Poder Judiciário. Então, embora lá na minha fala inicial, quando eu falo em justiça, que é uma justiça como valor e não a justiça do Judiciário, o histórico é quem trouxe para o Brasil foi o Poder Judiciário. Muitas vezes vêm pessoas de outros países conhecer a nossa realidade e eles têm esse estranhamento. Mas por que isso está no judiciário? Isso deveria estar na comunidade. Nós concordamos com isso. Ocorre que o Brasil, por ser um país de grande desigualdade social, a gente vê que as comunidades têm muita dificuldade de elas próprias desenvolver. Porque precisa formação, precisa investimento, né? Uma vez eu lembro de ter ido a uma comunidade propor um trabalho aqui em Porto Alegre, e eu estava recém começando a fazer a proposta e uma pessoa levantou a mão e disse: juiz, muito obrigado, mas nós não queremos. E eu fiquei surpreso, enfim, né? Motivo, né? Mas posso saber pelo menos o motivo, e claro que nós aceitamos, né? A comunidade é dona do seu espaço. E essa pessoa disse: olha, é porque muitas vezes a justiça criminal que o senhor representa oprime as pessoas que vivem aqui nesse território, chancelando muitas vezes violências policiais. Eu não estou generalizando que toda a polícia é violenta, mas chancela essa violência, não enxerga essa violência e com outra mão vem oferecer apoio. Então não é muito fácil. Além de que muitos programas, às vezes, têm um viés um pouco religioso. E já escutei também isso, de que muitas vezes, uma vez aconteceu isso, foi proposta uma prática com viés cristão e era uma comunidade que cultivava as religiões de matriz africana. Então foi muito ofensivo para aquela comunidade que alguém, mesmo que com boas intenções, viesse propor
uma prática com uma visão cristã. Então, é isso que eu falava no começo. Nós temos que preparar nossos facilitadores para ter essa visão de que as pessoas não são todas iguais, elas não pensam da mesma forma, existe uma diversidade cultural, social e religiosa que nós temos que respeitar. Mas o mais difícil que eu vejo é nas comunidades em que as facções dominam. Existe até uma subnotificação dos conflitos que chegam ao judiciário porque as facções dominam aquele território. A gente percebe isso nos dados dos processos. Quando existem locais em que as facções estão disputando os pontos de tráfico, existem mais conflitos que chegam ao judiciário. Quando uma facção domina um território, não é que tenha menos violência, mas existe uma subnotificação dessa violência para chegar ao judiciário. Esse é um grande desafio, trabalhar nessas áreas em que o Estado realmente ele não tem o domínio sobre a violência. Doutor, eu queria perguntar para o senhor agora quais são os limites éticos da justiça restaurativa. Bom, os limites éticos são basicamente aqueles que orientam outras práticas, como a mediação, e eles estão basicamente ligados à figura do facilitador. Mas eu poderia começar com a minha última resposta. O primeiro limite é a laicidade do Estado, né? Nós temos que respeitar essa visão que as pessoas têm e as suas crenças, né? Na pessoa do facilitador, claro que uma pessoa que vai trabalhar como facilitadora numa prática em função de um conflito, ela vai trazer a sua própria história e muitas vezes é difícil para ela, por exemplo, já aconteceu isso, né? Nós trabalhamos com vítimas de crimes sexuais e uma facilitadora dizer, puxa, eu não posso trabalhar nisso porque eu fui vítima de crime sexual. Então, ela tem que ter essa honestidade de dizer, né? E todas as outras questões, a neutralidade, né? Você não consegue ser totalmente neutro em relação ao que aconteceu naquele conflito. Mas você tem que propiciar que as pessoas se expressem livremente e olhar para as pessoas com imparcialidade. Não é fácil muitas vezes, porque muitas vezes é uma violência extrema. Nós já tivemos casos de homicídio, por exemplo, violências extremas, violências sexuais, mas esses são os limites éticos, né? Que as pessoas possam ter o mesmo tempo para se expressar, para que o facilitador não permita essa desigualdade de poder, porque mesmo numa prática restaurativa isso pode acontecer, né? O ofensor monopolizar a fala, se expressar de forma violenta, mesmo que de forma verbal. Então existem vários pressupostos que o facilitador, logo ao começo da formação, ele aprende, né? E penso que um limite ético bastante importante é ter sempre em mente que as pessoas podem começar uma prática, porque nós fazemos assim. Aconteceu um conflito, nós fazemos sessões separadas com as pessoas, né, que é o que se chama de cálculos, né? Então nós conversamos com uma, conversamos com outra. Se eles concordam, a gente faz um encontro dialogado, mas você pode ter feito 20 sessões e se chegar lá no final e a pessoa disser, eu não quero mais participar, você tem que respeitar isso. O protagonismo é sempre dos envolvidos. E como fazer a conciliação da justiça restaurativa com o direito penal? Esse é, digamos, o maior desafio. Porque o direito penal, ele está posto. É a realidade que nós temos. Ele desconsidera a vítima não é parte sequer do processo penal. Ah, mas se eu entrar com uma queixa-crime por injúria, por exemplo, eu sou parte. Mas essa é a exceção. A regra são os processos de tráfico de drogas, de furto, de roubo de celulares. Nesses processos, quem é a parte é a sociedade representada por um promotor. Qual o problema disso? Isso é uma ficção. Na verdade, se alguém está indo para o seu trabalho como diarista às 7 da manhã e recebe uma arma na cabeça e é assaltada e o celular é levado, quem é que foi vítima desse fato? Não foi a comunidade, não foi a sociedade. Foi uma pessoa de carne e osso. Eu, como juiz, já ouvi isso. Da vítima se referir ao acusado que estava preso na audiência dizendo, tu sabe o quanto tu me prejudicaste? Tu sabe quantas pessoas eu tenho que sustentar? Tu sabe quantas faxinas eu tenho que fazer para comprar esse celular? E o rapaz se ajoelhou e começou a chorar e pedir desculpas. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a justiça criminal não permite esse diálogo. A vítima é tratada como um meio de prova. Ela vai à frente do juiz para dizer se o fato aconteceu, qual foi o prejuízo, se era aquela pessoa que está ali o ofensor. E é só isso.
Então, o direito penal não tem essa perspectiva de que as pessoas são as donas do conflito. Existe uma obra dos anos 70 que hoje ela é cada vez mais atual, que é Os Conflitos como Propriedade, que é como o Estado tira das pessoas o conflito. E outro dogma que existe na justiça penal é que a gravidade do crime é abstrata. Mas muitas vezes a gravidade do crime ela tem que ser vista em concreto. Aquilo que para você foi muito traumático, para uma outra pessoa pode não ter sido. Mas as pessoas não têm nem a possibilidade disso. Existe um documentário que eu recomendo fortemente nas plataformas de streaming, que é sobre a vida do Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein era um bilionário norte-americano, muito poder, cercado de muitas pessoas poderosas, que ele cria uma rede de prostituição de jovens, de adolescentes, muito vulnerabilizados, prometia que iam virar modelos, enfim, e ele torna essas meninas, infelizmente, vítimas da prostituição. Os processos são movidos contra ele e no dia, aqui vou ter que cometer spoiler, né? No dia que ele vai para a audiência, que é uma figura que não existe no Brasil, em que as vítimas vão à frente dele dizer o quanto elas foram prejudicadas, o quanto elas estão traumatizadas, elas podem fazer uma declaração, né? A gente vê isso nos filmes americanos, isso é a regra deles. No dia que isso vai acontecer, ele aparece morto no xadrez da prisão e elas ficam extremamente frustradas com aquilo. E quando eu assisti, eu fiquei pensando, puxa, mas qual o motivo dessa frustração? Afinal, ele está morto, né? É que elas perderam esse poder que ele sempre exerceu sobre elas, de poder dizer, agora tu não me domina mais, agora eu recuperei minha vida de volta. Né? Aquilo que as pessoas dizem que é resiliência, né? Ou plasticidade, né? Ou seja, tomar a sua vida de volta e recuperar essa possibilidade. O direito penal não dá essa chance, infelizmente. Ele é feito de regras muito estritas e que não se preocupa com os sentimentos das pessoas, as necessidades que as pessoas têm. Só para terminar, às vezes as pessoas não se dão conta, mas eu já presenciei isso diversas vezes. Às vezes um pedido de desculpas genuíno de um ofensor por uma vítima é muito poderoso, porque a vítima percebe quando é genuíno. Isso evita que ele vá para a prisão? Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Pode até atenuar uma pena, mas na verdade, quando a gente possibilita que as pessoas se encontrem e conversem sem esses etiquetamentos de ofensor e de vítima e falem das necessidades, o resultado ele é muito rico. Infelizmente, o direito penal não tem lugar nem tempo para isso. E no sistema judiciário, doutor, quais as implicações legais da justiça restaurativa? Ótima pergunta. Tem muito a ver com a pergunta anterior, que é a questão do direito penal. Não existem prescrições legais para isso. Tudo é fruto de criatividade. Então, esse caso que eu contei, da diarista que foi assaltada num ponto de ônibus, isso aconteceu. Isso aconteceu na vida real, no Paraná. Foi feita uma prática restaurativa, muitos encontros entre essa vítima e esse ofensor. Ele restituiu o celular, pediu desculpas e se comprometeu com outras questões. E, ao final do processo, a juíza absolveu esse acusado, dizendo que o Estado não tinha mais o que pacificar. As pessoas conseguiram se pacificar. Porque parece que esse fato interessa a toda a sociedade. Mas, na verdade, quem está interessado mesmo são aquelas pessoas que estão envolvidas no conflito. E foi muito disruptiva essa decisão, porque não existia uma previsão legal para esse tipo de absolvição. Mas a colega teve uma criatividade lá, ficou segura, porque realmente a prática foi bastante substanciosa, as pessoas realmente se modificaram com esse trabalho, né? Mas existem redução de pena, né? Existe uma atenuante genérica. Para quem não sabe, a atenuante genérica é quando o juiz pode, por algum motivo, diminuir a pena que vai ser aplicada. Então, se é feita uma prática restaurativa e o juiz entendeu que o ofensor se responsabilizou, restituiu a vítima, né? Ele pode diminuir a pena. Na execução penal, quando a pessoa está presa, pode também reduzir a pena, como se faz na remissão, né? Que é quando a pessoa trabalha 3 dias, 1 dia diminuído. São soluções todas criativas. Infelizmente, os juízes não têm digamos, regras pré-definidas para poder alcançar um benefício. Mas, por outro lado, mostra a criatividade que o judiciário brasileiro tem, infelizmente, com todos esses limites, né? Talvez se nós tivéssemos regras mais claras, e é isso que afasta muitos juízes da justiça restaurativa, o medo de que ele instrua todo um processo, né, leve todo aquele tempo, faça uma prática restaurativa e chegue lá no final, o tribunal, puxa, isso aqui não vale, isso aqui não existe uma regra clara, né,
Então é um temor justificado que os juízes têm, né? Mas se tivéssemos mais juízes como a colega de Curitiba, talvez nós tivéssemos um outro panorama. Isso chamasse a atenção dos grandes gestores para esse fenômeno, né? E existem casos, doutor, em que a justiça restaurativa ela não é adequada? Quais seriam os limites? Nós falamos antes da questão de haver uma clara e evidente assimetria moral que diz respeito com as posições de poder, ou, por exemplo, eu sei que são feitos trabalhos com pessoas que têm questões de doenças mentais, mas normalmente quando a pessoa não tem uma capacidade cognitiva que permita que ela, por exemplo, numa prática restaurativa, por exemplo, na condição de vítima, ela entenda bem a solução que vai se dar para aquele caso, nós evitamos, né? E isso não é uma discriminação, é porque a pessoa realmente ela tem que entender que a decisão é dela. E se ela não tem essa capacidade cognitiva perfeita ou bastante prejudicada, porque a decisão é dela, não pode ser do facilitador, não pode ser do juiz. Essas questões, então, de assimetria de poder, questão de capacidade cognitiva, né? Temos muitas dificuldades nesses crimes coletivos, por exemplo, que aconteceu lá em Minas Gerais, em Mariana, em Brumadinho. Não existe uma vedação a isso. Pelo contrário, seria muito útil fazer um trabalho dessa forma. Mas é um trabalho muito difícil de fazer, porque você tem vítimas desconhecidas, você tem vítimas que... Quais serão as vítimas? São aquelas que concordam em participar e aquelas que não concordam. Como fica o conflito genericamente? Tem essas restrições. No caso, quais então são as perspectivas futuras para o desenvolvimento da justiça restaurativa? Acho que nós estamos num ponto de viragem, assim, um ponto bastante positivo, porque nós estamos começando a olhar para a justiça restaurativa com uma mirada para esses fenômenos da pós-modernidade, que é os crimes de ódio. Esse é um grande desafio, trabalhar esses tipos de crimes de ódio na internet. Hoje existe uma criminalidade virtual que vai... Isso não é 5, 10 anos, é para agora, que é a questão da inteligência artificial a serviço dos crimes e a serviço do ódio. Já tem um fato lamentável, não vou mencionar aqui, mas aconteceu em Porto Alegre, com adolescentes. Esses são os grandes desafios. Nós achamos que temos um momento positivo porque estamos olhando para isso. Nós olhamos muito tempo para como fazer, como que se faz um circo, como se faz uma mediação vítima-ofensor, como se faz uma conferência comunitária, uma conferência familiar. Hoje nós estamos mais preocupados com o conteúdo da violência, com a substância da violência, porque nós achamos que simplesmente achamos que passamos a fase do entusiasmo, né? Isso foi escrito num artigo já há muitos anos. A justiça restaurativa precisa agora menos entusiasmo e mais criticidade. Aproximação com a universidade para medir os dados, trabalhar, quebrar o paradigma. O Manual da ONU diz isso. Ao contrário do que as pessoas supõem no senso comum, os crimes mais graves, no senso comum do que seja um crime mais grave, são aqueles que têm potencial para mais restauratividade, de mais coesão social. E tem uma explicação simples para isso. Os crimes mais graves trazem para as vítimas mais necessidades. E o sistema de justiça tradicional não dá conta de atender essas necessidades. Não dá nem espaço para a vítima conversar. Então, essa percepção de trabalhar em crimes mais graves, questões disruptivas como a colega de Curitiba que absolveu um crime grave, um roubo à mão armada é um crime grave. Olhar para os fenômenos que atravessam a violência e, sem dúvida, o judiciário se despir da sua condição de poder hermético, fechado, inacessível, formal e ir para as comunidades. E entender que, que o judiciário na comunidade ele é parte da comunidade ou é um visitante convidado, mas ele não é o condutor da prática, ele tem que ser o indutor. Ele tem que simplesmente
propiciar que as pessoas possam fazer as suas práticas, mas ele não é o dono do pedaço, digamos. Ele é simplesmente uma das partes da comunidade. São desafios, mas me parece que nós estamos num momento muito bom, porque nós estamos mais conscientes de que nós temos que olhar para essas questões que são de agora, não são questões que vão daqui a 5 anos acontecer, elas já estão presentes. E esses desafios servem também para mostrar que a justiça restaurativa ela possui um potencial de transformar a justiça como um todo? Penso que sim, porque vou trazer um exemplo. Em 2022, se você lembra, Guilherme, houve vários episódios em sequência de violência nas escolas. Foram vários, assim. Semanalmente nós recebíamos no nosso centro judiciário escolas desesperadas para que a gente pudesse entregar algum trabalho, né? Claro que os especialistas em segurança pública foram logo dizer que precisaria armar os professores, armar os alunos, colocar cerca elétrica, enfim, as soluções de sempre. A gente sabe que essas soluções não resolvem, né? O direito penal só recrudesce e o crime só aumenta, né? O feminicídio, as penas só aumentam. O feminicídio não para de acontecer. Não tem que punir feminicídio? Claro que tem que punir. Não tem que encarcerar essas pessoas? Claro que sim. Mas nós temos que pensar outras alternativas também. Penso que se nós conseguíssemos... e o que aconteceu nesse episódio das escolas? Pela primeira vez, o ministro do Conselho Nacional de Justiça, falou para o presidente, não sei se você lembra, houve uma grande audiência pública para tratar desse fenômeno da violência das escolas e várias pessoas foram convidadas, tinham 10 minutos. Pela primeira vez, um ministro de Estado falou para o presidente da República, olha, existe uma coisa chamada justiça restaurativa. E isso é um pouco diferente de simplesmente reprimir a violência. Porque você pode reprimir a violência, não tem problema. Você pode trazer mais equipamentos de segurança para as escolas. Mas se você não trabalhar o bullying, o bullying é uma bomba. Eu tenho visto isso trabalhando com os jovens. O mais tímido, o jovem mais introspectivo, se ele for vítima de bullying muitos anos, uma hora isso vai explodir. O bullying, o cyberbullying, o preconceito, o respeito, pode ser a longo prazo, pode ser utópico, eu acho que não é, mas pode ser um pouco mais a longo prazo de simplesmente armar os professores, armar as escolas. Mas se isso for, de alguma forma, por exemplo, Porto Alegre se torna uma cidade da paz. Temos vários municípios no Rio Grande do Sul. Eu já estive aqui nessa casa, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública, propugnando isso. Que Porto Alegre, claro que os vereadores não podem estipular políticas públicas ao erário, mas podem propor ao executivo. Por que não? Se todas as escolas municipais de Porto Alegre fossem escolas restaurativas, eu tenho certeza que em pouco tempo, 1, 2 anos, os episódios de violência iam reduzir. E isso teria, respondendo a tua pergunta, um efeito de mostrar para o sistema de justiça tradicional, olha, não basta só a guarda municipal estar lá na porta da escola, o conselho tutelar, as patrulhas da brigada militar. Não, temos outras alternativas que podem combater a violência sem violência. É um desafio, mas enfim, é no que acreditamos. E pelo que nós temos visto ao redor, não só do Brasil, mas do mundo, isso funciona. Doutor, para a gente finalizar, como que poderia ser feito o trabalho de educação da sociedade com a justiça restaurativa a fim de evitar uma visão de maiores punições? Certo. Excelente. Penso que programas como esse, por exemplo, são essenciais. Se você pensar quantos programas de televisão tratam desse tema, são raríssimos. Eu fiz questão de estar aqui hoje, honrado pelo convite, porque são poucos espaços que nós temos para falar sobre isso. E realmente, as pessoas... nas escolas, a gente não tem usado nem a palavra mais justiça restaurativa. Existe uma tendência mundial de falar práticas restaurativas. E quando a gente fala em justiça, os adolescentes, os estudantes, olham com desconfiança. Porque o sistema escolar ele funciona muito parecido na sua estrutura autocrática com o sistema de justiça penal. Punição. Então nós temos assim exemplos bizarros. O menino faltou 1 semana de aula. Punição, suspenso 1 semana. Qual a lógica disso? Se o problema dele foi ter faltado 1 semana, você deixa ele mais 1 semana fora. Então,
Acho que a forma é educação. Voltamos para a educação. Educação fazendo trabalho nas escolas e decompormos essa linguagem, né? Para que falar em justiça restaurativa? As pessoas não têm nenhum atrativo para falar desse tema porque elas não sabem. Isso afasta as pessoas. E muitas vezes existe a percepção errônea de que a justiça restaurativa, e eu vou usar uma expressão aqui bastante popular, né? Existe para passar a mão na cabeça de bandido. Não, ela nasce olhando para a vítima. Porque num conflito, quem tem as necessidades é a vítima. Mas muitas vezes a ideia é ao contrário. Ah, isso é para tirar a gente da prisão. Uma vez eu ouvi de um colega isso. Puxa, faz tempo que eu não te vejo, está trabalhando na Disneylandia ainda. E eu vi que foi um comentário pejorativo, mas eu entendi que ele estava falando da justiça restaurativa. Eu disse, claro, melhor lugar do mundo para trabalhar, né? Fui um pouco irônico, mas mesmo dentro do judiciário existe essa percepção que isso é para simplesmente passar a mão na cabeça de bandidos. Eu não sei bem, né? Não é meu campo, a comunicação social, mas eu acho que tirar o juridiquês, mostrar para as pessoas que justiça restaurativa não é um juiz lá decidindo a vida das pessoas, são as pessoas decidindo suas vidas. Mas para isso nós precisamos ter espaços para falar, audiências públicas, né? Como se fez no caso da violência nas escolas. Penso que a Câmara de Vereadores seria um excelente espaço para isso. Já tivemos aqui muitas atividades falando sobre a justiça restaurativa e políticas públicas, né? A gente vê uma grande dificuldade, Guilherme, dentro das escolas, que os professores também já estão assoberbados. Então, quando a gente chega com um projeto, muitas vezes a reação não é muito positiva. Puxa, mais uma coisa, né? Eu já trabalho tanto, tem que levar trabalho para casa, tem que corrigir provas e tal. Mas quando eles percebem o quanto aquilo alivia a tensão dentro da escola, porque a tensão não é só entre alunos, existe uma tensão dentro de toda a ambiência, né, dos professores com os gestores, dos gestores com a Secretaria de Educação, estadual, municipal, enfim, eles percebem que isso é positivo, mas para isso as pessoas precisam experimentar. Eu não saberia bem te responder essa pergunta a não ser criar mais espaços para mostrar o que é justiça restaurativa. E a melhor maneira, e aí eu finalizo, a melhor maneira é vivenciando. Se você vivenciar uma prática restaurativa, você não precisa abrir um livro, ninguém precisa explicar nada. A prática se explica. Que nada mais é o que nossos velhos anciões sempre fizeram, né? De conversar as questões, dialogar de uma forma horizontal, em que todos possam ter o seu espaço de palavra e de escuta. Porque muitas vezes o que nos falta na sociedade é escutar. Todos falam, todos têm a sua opinião na internet, enfim, mas escutar é muito difícil. Juiz Fábio Vieira Herth, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu esse programa com certeza vai saber um pouco mais sobre isso, porque, como eu falei no início, é uma coisa que a gente não vê todos os dias na televisão, é uma coisa que a gente muitas vezes nem sabe que existe, mas que pode ajudar muita gente que possui esse desconhecimento dessa área da justiça. Eu agradeço, Guilherme, em teu nome, quero parabenizar a TV Câmara pela felicidade, ao meu ver, de escolher um tema realmente que não é muito explorado, mas me parece que socialmente ele é de uma importância ímpar. Muito obrigado, doutor. Um bom fim de ano para o senhor desde já. Para você também e para todos os telespectadores. Muito obrigado. E se você sintonizou há pouco a TV Câmara e perdeu a nossa entrevista, já ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Você segue agora com a nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Tchau e até a próxima.